Olá, sou eu, Dr. Alif Lamar. Seja bem-vindo para mais um vídeo e sinta-se abraçado. Hoje eu venho trazer tema sobre alguns exames da parte audiológica. Venho falar da audiometria, imitanciometria ou impedanciometria, é o mesmo exame, e emissões otoacústicas. Inicialmente, vou falar da audiometria tonal. A audiometria tonal é o exame mais utilizado para avaliar a sensibilidade auditiva. O limiar auditivo é definido como a mais baixa intensidade de sinal que a apresentação é detectada em 50% das vezes. O exame em si, a avaliação vai de 250 Hz até 8.000 Hz, convencionalmente falando, mas existe audiometrias tonais de altas frequências, que vão de 9 a 20.000. É mais utilizado em alguns contextos específicos, como zumbido, detecção de uma possível perda auditiva precoce. Vale ressaltar que a audição humana capta sons de 20 até 20.000 Hz. Por isso que não tem lógica você testar mais do que isso. Quanto menor esses hertz, mais grave o som. Quanto maior, mais agudo. Então, um exemplo do exame, vocês vão ver muito exame até entender. Aqui é só para falar sobre a condução óssea e a condução aérea. Basicamente, são dois tipos de avaliação, né? Quando fala da via aérea, olha como é que ele vai. Pavilhão auricular vai atuar como uma concha, direcionando o som a passar pela orelha externa até chegar na membrana timpânica. Essa membrana timpânica, né, vai lá, tímpano vibra, o que é que está acoplado a ele? A cadeia ossicular, né? Martelo, bigorna, estribo. O estribo, né, ele termina com a platina do estribo lá na cóclea. Então, esse movimento que ele vai fazer com que essa vibração acabe vibrando o líquido na orelha interna. E aí as células ciliadas vão pegar essa onda mecânica e transformar num impulso elétrico, indo até o nervo auditivo. E como é a condução por via óssea? É como se fosse um bypass da orelha externa. Como se fosse, né? Porque é uma captação diretamente pela via óssea. Isso aqui é o osso temporal. Aí a passagem vai se dar do meio sólido, né? Osso, até a orelha interna. Então, se nota que é uma captação diferente. Aí, aqui é só para vocês verem questão de legenda. Eu vou falar só dos principais, então quem quiser ver tudo, dá um print nesse vídeo, que acaba que vocês vão ter que saber mais que normalmente a cor vermelha se refere à orelha direita e azul à orelha esquerda. Às vezes não vem com cor. A bolinha é orelha direita, X, orelha esquerda. O triângulo, a direita mascarada, quadrado, a orelha esquerda mascarada. Isso para via aérea. Quando é via óssea, é o símbolo maior e menor ou colchete. O lado aberto é o lado da orelha. Lado aberto para o lado direito, orelha direita. Lado aberto para o lado esquerdo, orelha esquerda. Então, o mascaramento que eu falei é para que um exame não atrapalhe o outro. Por exemplo, eu tenho uma orelha deficiente e uma orelha boa. Pode acontecer da orelha boa acabar escutando o som que a orelha deficiente não está escutando. Aí você escuta esse som e aí atrapalha o exame, porque fica como se você escutasse. É visto que na via aérea, para passar de um para o outro, é 40 decibéis.
Por isso que se mascara quando há essa diferença entre as orelhas. Ou então o limiar da via óssea da orelha boa for 40 decibéis melhor que a via aérea da orelha da perda. A via óssea, ela não há essa diferença, é zero, mas se mascara quando há uma perda profunda bilateral ou a diferença é menor que 10 decibéis entre os limiares auditivos das duas orelhas por via óssea. Aí existem várias escalas, várias. Tem a média tritonal, média quadritonal. Média tritonal é essa aqui. Frequência de 500, 1000 e 2000. Essa classificação de Davis e Silverman. A Organização Mundial de Saúde já fala das frequências 500, 1000 e 2000 e 4000 Hz, na média delas. Por quê? Porque não dá para diagnosticar perda auditiva por frequência isolada. Você faz uma média para falar sobre perda auditiva. Aqui está a classificação de Lloyd Kaplan, tem outras também. Ele fala aqui, menor ou igual a 25 decibéis, a audição é normal, sem perdas. 26 a 40, perda auditiva de grau leve, há uma dificuldade com fala fraca ou distante. 41 a 55, perda auditiva de grau moderado, dificuldade com fala em nível de conversação. 55 a 70, perda auditiva de grau moderadamente severo. A fala deve ser forte, há dificuldade para conversação em grupo. 71 a 90, perda auditiva de grau severo, dificuldade com fala intensa, entende somente fala gritada ou amplificada. E acima ou igual a 91, perda auditiva de grau profundo, pode não entender nem a fala amplificada, depende de leitura labial. Sabendo disso, vamos para alguns tipos de achados que podem se encontrar no exame da audiometria. Lembra, ó, bolinha, vermelho, orelha direita, X, azul, orelha esquerda, ó, a via óssea, o cochete, aberto para o lado direito, aqui para o lado esquerdo. Nós vemos aqui uma audiometria normal, porque está acima de 25. Lembra? Eu digo acima, no gráfico é acima, entendeu? Vamos pensar que aqui é abaixo e aqui é acima. Então, não é 26, 20, é 25, 24, 23, 22, para cima é menos. Só para vocês entenderem. Muitos médicos vão utilizar essa linguagem que eu estou falando aqui. Quando há rolho de cerume, autosclerose, timpanosclerose, otite média crônica, disfunção tubária, pode-se ver no exame uma perda condutiva, que é justamente via óssea normal, e há um gap com a diferença maior ou igual a 15 decibéis. Ó, você vê que está para baixo aqui, e mais de 15 decibéis para baixo. Então, fala-se em perda condutiva. Na neurosensorial, o gap ele é menor ou igual a 10 decibéis. Ela ocorre quando há lesão de células. Pode ter as duas? Pode. Perda mista. Via óssea não está normal e há o gap maior ou igual a 15 decibéis. Esses gráficos aqui é para você ter uma ideia de leitura, entendeu? Tipo, existe o ascendente. Quando é o ascendente, há uma melhora maior ou igual a 5 decibéis por oitava. Presente em doença de Meniere, nas fases iniciais, alterações condutivas, otosclerose e disfunção tubária. Já se você vê uma variação de 5 decibéis, mas se não é ascendente nem descendente, fala-se horizontal. Presente mais em estriovasculopatia e estriobresbiacusia. Se piora de 5 a 10 decibéis por oitava, é uma descendente leve. As curvas descendentes, eu vou falar as outras depois, mas seria a leve, acentuada e a em rampa.
Elas são mais frequentes em processos vasculares, processos degenerativos, por exemplo, a presbiacusia, e neurinoma do acústico. Aí acho que vocês já devem estar entendendo como é que lê, né? Tipo, aqui está normal. Aqui já é uma descendente leve, aqui já tem perda auditiva, né? A descendente acentuada há uma piora de 15 a 20 por oitava, e se mais que isso, fala-se na descendente em rampa, que é quando piora mais ou igual a 25 decibéis por oitava. Existe o padrão em U, que você vê que os limiares das frequências extremas eles são melhores que as frequências médias, com diferença maior ou igual a 20 decibéis. Principalmente isso aqui está quando a causa é alteração metabólica inicial. Já se a causa é labirintopatia metabólica, normalmente é o invertido. Você vê aqui as frequências extremas piores que as médias, das frequências médias, com uma diferença maior ou igual a 20 decibéis. A curva Intale é mais presente em trauma acústico e no PAI, que é a perda auditiva induzida pelo ruído. Você vê que tem uma curva horizontal, com a descendência acentuada em uma frequência isolada, com recuperação na frequência imediatamente subsequente. Agora, quando não consigo classificar de jeito nenhum o traçado, eu posso chamá-lo de traçado irregular. Nesse lado direito aqui, por exemplo, a gente vê que tem uma perda auditiva com configuração horizontal. Agora no lado esquerdo. E aí? Hein? Traçado irregular. Eu fiz uma coisa propositalmente. Se você não tivesse tocado disso, você volta esse vídeo para da legenda, porque vai vir um desafio. Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Lembra do colchete, do X, da bolinha, do colchete? Vocês têm que prestar atenção nisso, porque acontece, vez por outra, de pessoas confundirem o lado. Então, vocês que vão laudar, que vão diagnosticar, tem que saber essa legenda, é obrigatória. Tem que saber, a legenda é essa, é universal, nem sempre vem ela escrita nos exames, mas pode ser outra legenda? Pode, mas quando é outra tem que vir escrito. O ideal é que essa venha escrita também, mas como nem sempre vem, você tem que saber de cabeça. Vale falar que se você não fizer a via óssea, não dá para laudar o tipo de perda, se põe apenas perda auditiva. A audiometria vocal. Eu mesmo estou esquecendo meus slides. Pensei que o desafio era agora. Chega já. Vocês vão ver, é massa. Mas volta. Errou ali, volta. Vamos falar de 3. O limiar de reconhecimento de fala, que é a menor intensidade com a qual o paciente é capaz de repetir 50% das palavras. O limiar de detecção de fala, que é a menor intensidade com a qual o paciente consegue detectar a presença de fala, e o índice percentual de reconhecimento de fala, que é a mediabilidade do paciente em repetir palavras monossílabas ou dissílabas, aproximadamente 40 decibéis acima da média, mas tritonal, quadritonal, meditonal. Mas é assim. São 25 palavras, totalizando 100%, cada palavra 4%. Começa com as monossílabas. Vai falar lá e ver se o paciente vai conseguir repetir corretamente. Se ele obtiver uma pontuação maior ou igual a 88%, passou no teste. Mas se ele obtiver menos, ou seja, errou mais que 3 palavras,
reprovou nas monossílabas. Aí vai para dissílabas, também 25 palavras. Se ele obtiver maior ou igual a 88%, passou no teste, menor, reprovou. Se ele já passa no monossílabo, não precisa ir para dissílabo. Agora sim, eu não vou dar diagnóstico. Você vai ver essa audiometria e vai pôr aqui nos comentários o que é que você acha e por quê. Orelha de tal lado, tal jeito, tal lado, tal jeito. Você vai testar aqui, você lauda essa audiometria aqui, tá certo? Eu vou dar uma lidazinha nos comentários do que é que vocês estão colocando. A imitanciometria, que é um outro exame, ela avalia a integridade e função dos mecanismos periféricos da audição e mede a complacência do tímpano, a capacidade de mobilização. Eu acho interessante falar agora sobre o reflexo acústico, que é um reflexo de proteção. Aproveitar que vamos falar aqui desse exame. Quando há um estímulo sonoro muito forte, há uma contração do músculo estapédio, que ele vai proteger essa cadeia ossicular de vibrar muito. Vai proteger de vibrar muito. Entendeu? Porque se é um estímulo forte, é para movimentar proporcionalmente. Então, vai ser muito forte. Isso serve para quê? Essa prevenção para prevenir disjunção, né? E prevenir até um trauma mesmo. É válido falar que ele é bilateral, não é só do lado do estímulo. Também quero dizer que a timpanometria ela é avaliada pela emissão de uma pressão por uma sonda no conduto auditivo externo. Então, haverá um estímulo eferente e aferente captação na forma de uma curva. Vocês vão ver mais à frente essas curvas, né? Curva tipo assim, pique em zero, aí curva do tipo A, que seria uma variação boa, tudo. Não adianta eu falar agora, falar quando for o momento certo. Quais são os dados que são fornecidos? Diagnóstico diferencial entre perdas condutivas, teste da função tubar em membrana timpânica perfurada, pesquisa de recrutamento nas perdas neurosensoriais, seria sugestivo de comprometimento coclear, poderia sugerir. Pesquisa de declínio do reflexo acústico nas perdas neurosensoriais retrococleares, topo diagnóstico de paralisia do nervo facial, sugestão de limiares auditivos e a estimativa do limiar de conforto ao estímulo elétrico durante o mapeamento de pacientes usuários de implante coclear. Lembra que eu falei da curva do tipo A? Aqui seria normal, mas paciente com perda sensorial, né, perda neurosensorial, pode ter curva do tipo A também. Já no tipo B, você vê que não tem um pico. Quando que a gente encontra essa curva do tipo B? Seria em alterações do conduto auditivo externo ou da orelha média. Cera, né, uma rolha de cerume, otite média, seja otite média aguda, otite média com efusão, otite média adesiva, colisteatoma. Até alguns tipos de malformações congênitas podem apresentar curva tipo B também. Lembra lá no elétrico, quando você vê a linhazinha reta, você faz o quê? Você checa o equipamento, checa a derivação, checa tudo para ver se não é erro. Mesma coisa aqui. Você vê uma curva do tipo B, você vai checar a sonda. Se tem uma sonda obstruída, pode gerar um artefato que vai dar exatamente a curva do tipo B. Então, checa. Nessa C, você vê que a pressão ela é negativa, está um pouco mais para o lado esquerdo. É como se o tímpano estivesse sendo sugado para dentro da orelha média. Isso acontece nas disfunções tubárias. Também, otite média com presença de uma quantidade reduzida de secreção,
pode aparecer uma curva do tipo C também. Essa do tipo D, ela é encontrada em recém-nascidos, é mais por uma questão de imaturidade. Você vê assim, que é uma curva bem diferente, porque ela tem dois picos. E tem outras curvas, né? Curva do tipo AS e curva do tipo AD. Na curva do tipo AS, que também pode ser chamada de curva AR, por conta da rigidez, tem um pico, só que ele é menos intenso. Isso aparece em otosclerose, fixação da cadeia ossicular, timpanosclerose, espessamento da membrana timpânica. E curva do tipo, eu tenho para falar curva do tipo AD, ou o pico está lá no alto, ou você nem vê o pico de tão alto que ele é. Ele pode aparecer algumas disjunções, porque há uma grande movimentação. Aqui está todas as curvas. Coloca aqui também nos comentários todas as curvas e o que são elas. Tipo, qual curva? Curva número 1 é o quê? É uma AD, uma S, uma D, uma B, a curva tipo 5, curva tipo 6, curva tipo 2. Porque eu vou ver se vocês estão acertando. Se estão errando, eu quero saber a qualidade da aula que eu estou ministrando. Vamos voltar para reflexo acústico. Por quê? Porque é importante saber, por isso, né? A via aferente avalia o nervo auditivo do lado e avalia a via aferente do lado também. E a aferente é o oitavo par do nervo craniano, que é o vestibulo coclear, e a via eferente é o nervo facial, que é o sétimo par do nervo craniano. Há uma contração do músculo estapédio para questão de proteção. Então, fone, ouvido direito, você vai avaliar oitavo e sétimo par direito e sétimo par esquerdo. Fone, ouvido esquerdo, oitavo e sétimo par esquerdo e sétimo par direito. Aqui estão algumas aplicações clínicas e o achado do reflexo. Então, vamos lá. Perda condutiva unilateral maior do que 35 decibéis. Reflexo espilateral e contralateral ausentes. Limitação de aferência. Reflexo espilateral da orelha normal presente. Paralisia facial periférica unilateral com limiares normais, sem gap, curva A. A ausência de reflexo indica lesão no nervo facial próximo à emergência do músculo estapédio, sem relação com a etiologia ou prognóstico. Simulação, perda auditiva funcional. Reflexos presentes em intensidades esperadas. Note que perda severa ou profunda é incompatível com reflexos presentes. Isso serve também para pacientes que estão simulando. Alterações de processamento auditivo central. Alterações do reflexo acústico podem estar presentes. Doenças do espectro da neuropatia auditiva. Reflexos ausentes. Reflexo acústico na adaptação de implantes cocleares com estímulo elétrico. Facilita determinar o nível máximo do conforto no intra ou pós. As emissões otoacústicas, AU, a gente se divide em espontâneas e evocadas. As espontâneas são captadas em pacientes com audição normal, mas um paciente com audição normal também pode não ter, então, embora sejam energias acústicas de banda estreita, provenientes da cóclea, não é uma estimulação muito específica, então acaba que não costuma se pedir tanto. Já nas evocadas, necessitam de um estímulo acústico para ser desencadeada e avaliar as células ciliares externas. Se pede mais. Se um recém-nascido, falar do teste da orelhinha já, mas ele não apresenta otoemissão acústica, tem-se que fazer uma imitanciometria, aquele exame que eu já falei, para você poder confirmar
e realmente que ele pode ter sim alguma deficiência. Em otite média serosa, otite média crônica, autosperose, disjunção da cadeia ossicular, a emissão otoacústica vai estar ausente. Em disjunção tubária e perfuração da membrana timpânica moderada, desde que não exceda 30%, haverá uma atenuação nas baixas frequências. A ausência da emissão otoacústica do tipo transeinte, eu vou falar já, transiente. Não sei porque eu falo transeinte, é transiente. Com presença de emissão otoacústica por produto de distorção com amplitude reduzida, sugere uma perda auditiva inferior a 40 decibéis. Vocês vão entender já o porquê. A ausência de ambas indica perda auditiva de grau mais acentuado. Claro, descartou alterações da orelha externa, orelha média e tudo. Descartou já isso, que também pode interferir. Também é utilizado como teste da orelhinha, triagem auditiva, monitorização na ototoxicidade, perda auditiva sensorial, neural. Se você descartar alteração na orelha média, porque vai ter uma alteração na orelha média, o exame vai acusar. Avaliação da audição em pacientes difíceis de serem avaliados como subjetivos, até acrescenta também pacientes simuladores. Prognóstico evolutivo da hidrópsia endolinfática ou doença de Meniere. Detecção precoce e monitorização da perda auditiva induzida pelo ruído, e sistema eferente coclear. Aqui é que vocês vão entender, Primeiro, falar. As emissões otoacústicas avaliam a cóclea de uma forma mais objetiva. A cóclea é tonotópica. Em cada localização há frequências específicas. Em produto de distorção, eu vou pegar bandas diferentes, pequenas frações em que eu vou avaliar de forma objetiva. Então, as transientes são caracterizadas por intervalo entre 500 a 6.000 Hz, latência de 5 a 20 milissegundos, e é o que é utilizado no teste da orelhinha. Produto de distorção, 2 tons entre 55 e 80 decibéis, avaliar a cóclea de forma objetiva através de pequenas frações. Ambas podem monitorar PAI e ototoxicidade. Aí que vai o pulo do gato. As transientes têm uma precisão de limiar de até cerca de 25 decibéis. E a produto de distorção é encontrada em limiares de até 45 decibéis. Por isso que essa é utilizada no teste da orelhinha. Porque 25 decibéis, então é mais acurado, é mais sensível, que realmente se utiliza como uma triagem auditiva neonatal. Se você tem produto de distorção presente e transientes não, então você já sabe que a perda está lá entre 25 e 45. Por isso que se diz que se tem produto de distorção positivo, transiente, negativo, você pode ter uma perda de até 40 decibéis. Você pode ter uma perda leve. É importante naqueles pacientes que simulam, que você faz o exame, está lá, esse é um exame objetivo, não é subjetivo, não tem como ele simular. É importante naquele paciente que por algum motivo não consegue fazer o exame. Também não ajuda naqueles diagnósticos das doenças que eu citei e tudo mais. Eu fico disponível para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Agradeço demais pela atenção a mim deferida e deixo aqui as literaturas que eu utilizei para compor essa pequena aula. Algumas informações compõem do Tratado de Otorrinolaringologia, o último presente até o momento. Um curso da Autoflix é Otorrinolaringologia, que todo médico precisa saber. E aulas dessa empresa Interacoustics.
Esse vídeo não tem conflito de interesse, não sou patrocinado por nada. A intenção aqui é só e somente e apenas expor as literaturas que eu utilizei para compor essa aula. É isso? Valeu!